Olá, meus queridos. Estamos aqui mais uma vez, para dar continuidade às nossas aulas, com a aula hoje de gramática. Nossa aula hoje é sobre estrutura e formação das palavras. Dando início a uma série de revisões, na verdade, relacionadas à morfologia. Nós começamos com a estrutura e formação das palavras e, posteriormente, nós vamos para o estudo das classes morfológicas. Classes essas que já foram estudadas por vocês, ao longo da vida escolar de vocês. E que no ensino médio o que nós fazemos é revisar, aprofundar e ver a função dessas classes gramaticais dentro do texto, que é isso que vai acontecer agora para vocês. Então, nós vamos trabalhar nesse momento a questão da estrutura e formação das palavras por meio de um slidezinho que eu preparei para vocês, certo? Relacionado a esse assunto. Então, de início, nós vamos trabalhar só mesmo a questão dos principais morfemas, para depois trabalharmos a questão da formação das palavras. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar os morfemas e depois os processos de formação das palavras. Então, serão duas aulas relacionadas a este assunto. Iniciando hoje com a parte, estrutura e formação das palavras e os principais morfemas da língua. Eu coloquei aqui o seguinte: a língua portuguesa atual tem aproximadamente 400 mil palavras. Estas palavras da língua portuguesa, elas surgem empréstimos de outras línguas, criação a partir de palavras já existentes, Então, são palavras que vão se misturando. A língua portuguesa, como vocês já sabem, ela é uma língua neolatina, Ela tem lá sua origem no latim e a partir daí outras línguas também foram influenciando no que vem a ser o português hoje. Nós temos a influência do latim, a influência do inglês, a influência das línguas de origem indígena e por aí vai. As palavras podem ser segmentadas em unidades menores, como vocês já viram, em letras, em sílabas, não é isso? Portadoras de sentido. A essas unidades chamamos de morfemas. Quando nós falamos em morfemas, nós estamos falando dessas pequenas unidades de sentido que irão ajudar no processo de estrutura e também de formação das palavras do nosso idioma. E aí a nossa aula hoje, como eu já havia dito, ela é relacionada aos morfemas. E aí nós vamos começar com os tipos de morfemas. O primeiro deles é o radical. Quando nós falamos em radical, nós estamos falando da partezinha da palavra que informa o sentido básico dela. Então, carro, carrinho, carroça, carreata. Vejam que quando eu pego estas quatro palavras, essa partezinha aqui, em negrito, o C-A-R-R, ele se repetiu em todas. Então, radical, eu vou dizer que é como se fosse a raiz da minha palavra. Aqui vai me ajudar a originar outras palavras a partir dessa aí. Então, radical, certo? Ele é a raiz. Aqui, pequeno, pequenino, pequenez, pequenina. Vejam que todos eles têm essa partezinha aí, que se repete, o pequeno, até o N. Chuva, chuvisco, chuvarada, também, o chuve se repete em todas elas. Então, nós podemos dizer que o radical, ele é a raiz das palavras e que as palavras que possuem o mesmo radical, elas são denominadas de palavras cognatas. Então, as palavras cognatas são as palavras que possuem o mesmo radical. E aí eu coloquei também para vocês no slide que vai ficar disponível lá na plataforma, uma lista dos principais radicais, para que vocês depois deem uma estudada. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa. Não dá. Para que vocês depois deem uma estudada e a partir desse estudo, vocês tirem as dúvidas. Então, o radical, ele vai ser a raiz de nossas palavras e é a partir dele, certo, que as palavras vão sendo formadas. As palavras que têm o mesmo radical, elas são chamadas de palavras cognatas. Não esqueçam disso. As palavras cognatas são aquelas que possuem o mesmo radical, certo? E aí os radicais, eles podem ter origem latina e origem grega,
certo? Não esqueçam disso. Como, por exemplo, aqui, ó, o radical agri, ele vai estar sempre relacionado a campo. Então, quando eu digo assim, agricultura, estou dizendo que é a cultura do campo. Quando eu digo aqui, belly, radical belly, ele vai estar sempre relacionado à guerra. Então, cada um dos radicais, ele tem um significado, certo? Essa listinha dos radicais, ela vai estar disponível para vocês na plataforma. Então, é muito importante que vocês leiam, que vocês destaquem aqueles que vocês não sabiam, porque eu acredito que muitos desses vocês já tenham conhecimento. Então, aqueles que vão parecer novo para vocês, vocês lá, ó, destacam, certo? Para que eles fiquem fazendo parte do cotidiano de vocês. Até porque quando nós aprendemos a questão dos radicais, dos prefixos e sufixos, vocês vão ver que isso ajuda muito no vocabulário. Vai ajudar muito a vocês melhorarem os vocabulários de vocês. E aí os morfemas, eles também, né, são classificados em afixos. Os afixos são pequenas unidades, ou seja, são morfemas que vão se juntar ao radical. Eles podem aparecer antes do radical ou depois do radical. Toda vez que eles aparecem antes do radical, eles serão chamados de prefixos. Não é isso? Ou seja, antes do que é fixo, antes do radical. E toda vez que eles aparecem depois do radical, eles serão chamados de sufixo. Aqui, por exemplo, quando eu tenho apequenar é tornar pequeno. Aí vejam que eu acrescentei ao radical um A, né? O radical vai até o N, acrescentei um A e acrescentei um AR depois. Então, esse A aqui vai ser um prefixo e esse AR vai ser um sufixo. Quando eu digo infeliz, vejam que foi acrescido aqui, ó, o in diante de feliz. Então, esse in aí vai ser um prefixo. Quando eu coloco camiseta, vejam que foi acrescido o eta depois do radical. Então, isso aí vai ser um sufixo. Então, quando ele aparece antes do radical, ele é um prefixo. Quando ele aparece depois do radical, ele é um sufixo. E assim como os radicais, os afixos eles também têm origem grega e latina, né? E cada um deles tem um significado. Eu coloquei também um quadrozinho, né, para que depois em casa vocês façam o que eu pedi a vocês. Vocês irão verificar o quadro, destacar aqueles que chamarem mais atenção, ou porque vocês já conheciam, ou porque é novo. E aí as dúvidas que forem surgindo, me perguntar lá. É muito importante que vocês consultem esses quadros, verifiquem esses quadros, porque eles vão ajudar vocês no aumento do vocabulário, como eu havia dito já anteriormente. O outro quadro aqui, ó, são os prefixos gregos, né? O anterior dos latinos e esse agora o grego. Por exemplo, ante, né? O prefixo ante ele indica o quê? Uma oposição. Quando eu digo assim que ela tem antipatia, é o que? É oposto a simpatia, certo? Quando eu uso aqui o dis, por exemplo, indica dificuldade, né? Dislexia, dispneia. Então, tudo isso aí, ó, tem um significado que vai ajudar vocês no aumento do vocabulário. Então, não esqueçam de olhar direitinho, né? Esses prefixos, tanto gregos quanto latinos, assim como os radicais e destacar aquilo que vocês julgarem importante. E aí vem um outro tipo de morfema, que é o que nós chamamos de vogal temática. O que é a vogal temática? A vogal temática é a vogal que sucede, ou seja, que aparece depois do radical, e aí pode aparecer depois do radical, tanto de verbos quanto de nomes. Quando ela aparece depois dos radicais de verbo, ela indica a conjunção a que aquele verbo pertence. Por exemplo, quando a minha vogal temática é o a, ela indica que o meu verbo é da primeira conjugação. Quando eu digo começamos, foi o que aconteceu aqui, ó. Esse a, certo? Ele apareceu unido ao radical. Então, vai ser a minha vogal temática. E como começar é um verbo, eu sei que vai ser um verbo que pertence à primeira conjugação. Quando eu digo
com é, quando eu utilizo a vogal temática é, ele vai indicar que é da segunda conjugação. Por exemplo, comeria. Vejam que o é foi acrescido ao radical, indicando o quê? Que é um verbo da segunda conjugação, comer. E o i, que pertence à terceira conjugação. Por exemplo, produzíssemos. Vejam que eu acrescentei aqui ao radical o i, que vem do quê? Do verbo produzir. E aí, nos nomes, existem 3 vogais temáticas, o A, o E e o O. Por exemplo, aqui, ó, casa. Vejam que eu acrescentei o A junto ao radical. Folha, mesma coisa, acrescentou-se o A junto ao radical. Então, esse A vai ser uma vogal temática. Dente, vejam que acrescentou o E junto ao radical. Pele, acrescentou o E junto ao radical. Medo, acrescentou o O junto ao radical. E carro também acrescentou o O. Então, quando nós falamos em vogal temática, nós estamos falando daquela vogal que aparece depois do radical e que pode ser acrescida ao radical de verbos ou de nomes. Quando é acrescida ao radical de verbos, pode ser a, i, e aí vai indicar a conjugação a que o verbo pertence. E quando é acrescida ao radical de nomes, pode ser a, e o. E aí vai indicar, né, a questão do próprio nome, vai criar um nome novo a partir daquela raiz que é o radical. Um outro tipo de morfema é o que nós chamamos de tema. O tema, na verdade, está relacionado à vogal temática. O tema nada mais é do que a junção do radical à vogal temática. Quando eu pego a palavra começamos, vejam que começa é o meu tema. Por quê? Eu tenho o radical, que vai até aqui o C cedilha, mais o ar, que é uma vogal temática. Quando eu digo comendo, eu tenho mais uma vez o tema. O meu radical que vai até o M e o E que é a minha vogal temática. Quando eu digo produzíssemos, mais uma vez o meu tema. Tem um radical que vai até o Z, mais o I que é a minha vogal temática. Então, não esquecer que o tema é o radical somado à vogal temática. E aí vem a questão da desinência. Quando nós falamos em desinência, nós estamos falando de morfemas que, assim como o tema e a vogal temática, eles podem ser acrescidos a nomes e a verbos. Eu coloquei aqui o seguinte: as desinências são morfemas que se colocam após os radicais. As desinências nominais informam sobre o gênero e o número de nomes. Aí, por exemplo, quando eu digo garota, esse A aí que apareceu depois do radical vai ser uma desinência nominal de gênero feminino, porque ele me indica o quê? Que a palavra pertence ao gênero feminino. Quando eu digo garotos, o S que eu destaquei é uma desinência nominal de gênero plural. Se eu destacasse o O e o S, eu teria aí, ó, duas desinências. Uma desinência de gênero masculino e uma desinência de número plural, certo? Nos nomes, a ausência de desinência, por exemplo, como na palavra garota, implica eu dizer que não há aí o plural. Então, a ausência de desinência também me indica que há uma ausência de plural. As desinências verbais informam sobre o modo, o tempo, o número e a pessoa dos verbos. Por exemplo, quando eu digo começássemos, essa desinência aí, o se, vai indicar o modo e o tempo do meu verbo. Quando eu digo começássemos, desculpem, esse finalzinho aí, ó, vai indicar o tempo e o número do verbo. Então, o que é que acontece? Quando eu falo das palavras da língua portuguesa, né, como eu já disse no início, elas são formadas por pequenas unidades. E essas unidades, elas precisam, né, ser relembradas por vocês. Porque eu não vou dizer aprendidas, porque vocês já aprenderam em séries anteriores. Isso, na verdade, é uma revisão.
Então, essa primeira parte, a professora, tão pouquinho assunto, por quê? Porque essa primeira parte é só para que vocês lembrem quais são os principais morfemas. Vou deixar uma atividadezinha também na plataforma, junto com as tabelas. Para quê? Porque a partir disso vocês vão treinando esses morfemas, que a nossa próxima aula vai ser uma aula sobre formação das palavras. E aí é fundamental, para que eu possa aprender o processo de formação, que eu também já conheça os morfemas. Porque não adianta, por exemplo, eu falar de derivação parasintética, se você não sabe quais são os morfemas. Se eu falar, é uma derivação prefixal e sufixal. Sim, mas se você não sabe o que é um prefixo e um sufixo, você não vai compreender. Então, é muito importante que durante a semana agora, vocês estudem direitinho essa parte dos morfemas, tirem as dúvidas, porque nossa próxima aula, ou seja, eu disse que essa aula seria dividida em duas partes, vai ser sobre a formação das palavras. E aí é fundamental que vocês conheçam esses elementos. E aí, só recapitulando o que foi visto aqui, nós vimos que os morfemas são essas pequenas unidades que dão origem às palavras, não é isso? Que os morfemas, eles podem ser classificados em radical, foi isso que nós vimos, os radicais que são a raiz das palavras, os afixos, que se dividem em sufixos e prefixos. Quando nós falamos nos prefixos, nós estamos falando daqueles que aparecem antes do radical, e os sufixos são aqueles que aparecem depois do radical. As vogais temáticas, que é quando eu vou acrescentar uma vogal, não é isso? Ela vai suceder o radical, tanto de um verbo quanto de um nome. E aí, nos verbos, elas podem indicar a conjugação, não é isso? O tema, que é o radical acrescido da vogal temática, e a desinência, que pode ser uma desinência verbal ou uma desinência nominal, certo? Não esqueçam disso. Olhem direitinho assim que terminar a aula, certo? Essa semana eu estou postando 2 aulas para vocês, então não tem pressa. Assistam uma, entendam direitinho, façam a atividade da primeira para depois assistir a outra, certo? Então, à medida que vocês forem assistindo as aulas, as dúvidas que forem surgindo, perguntem na plataforma ou guardem para perguntar no nosso encontro, no nosso encontro da nossa aula ao vivo, certo? Mas não deixem as dúvidas ficarem pendentes, certo? Vamos tirar essas dúvidas, que é algo muito importante para vocês. Então, estudem direitinho, leiam os quadros que eu vou deixar e aí, na nossa próxima aula, nós damos continuidade a esse assunto, certo? Até a nossa próxima aula!